Qual a diferença entre ansiedade e depressão? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, tô de volta hoje com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre a ansiedade e a depressão. As duas são os transtornos que mais afetam a saúde mental das pessoas no mundo inteiro. Apesar de elas serem doenças diferentes, em alguns casos elas podem se confundir e acontecer ao mesmo tempo na mesma pessoa. E por isso, entender a diferença entre as duas é crucial para buscar o tratamento correto. Para não ficar muito cansativo, eu preferi dividir esse tema em duas partes. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas doenças e no próximo você vai entender a relação entre a ansiedade e a depressão e aí a diferença entre elas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo inteiro. Só no Brasil, a gente tem 11,5 milhões de pessoas diagnosticadas com essa doença. Mas o brasileiro não é só deprimido, não. Nós também somos muito ansiosos. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Numa pesquisa também realizada pela Organização Mundial de Saúde em 2017, eles viram que o nosso país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Só no Brasil, 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 10% da nossa população quase, sofre de ansiedade. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a depressão. O que é a depressão? Para muitas pessoas é difícil chamar a depressão de doença, porque muitas vezes nós não temos nenhuma evidência física dela, ou então algum exame que ajude a diagnosticá-la. O diagnóstico ele é clínico, mas já é constatado cientificamente que a depressão causa sim manifestações físicas, principalmente as alterações químicas no nosso cérebro. O fato de não enxergarmos isso visualmente não significa que essas alterações não estejam aí. É comum achar que a depressão é apenas uma tristeza mais profunda, algo que a gente pode neutralizar com um pensamento e uma atitude positiva. Mas enquanto uma tristeza é uma coisa passageira, a depressão ela é duradoura e ela vai envolver uma série de outros sintomas associados. A depressão é caracterizada por sintomas como humor deprimido, que é a tristeza, junto com uma diminuição do prazer para as atividades do cotidiano, alterações no apetite, tanto com aumento ou diminuição, desregulação do sono também pode ocorrer, além de quadro de fadiga, cansaço, indisposição, sentimento de culpa, de inutilidade, uma presença constante de pensamentos negativos e uma dificuldade para se concentrar, para ter a memória legal, uma baixa autoestima. Para o indivíduo depressivo, tudo fica mais difícil, mais incômodo, mais sofrido. Se você quiser entender um pouquinho mais, eu tenho um vídeo só onde eu falo qual a diferença entre depressão e tristeza. E aí eu explico ainda mais a fundo esse tipo de transtorno. E o que é a ansiedade? Sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente antes de encontrar o paquera? Ou mesmo o medo de tirar uma nota baixa antes de uma prova? Isso é ansiedade. É um sentimento que todo mundo tem de vez em quando e que normalmente ele não é prejudicial. Se não for demasiado, a ansiedade pode ser boa, já que as incertezas nos impulsionam a viver e produzir, então um pouquinho de ansiedade faz parte ali da vida. Mas ela pode virar uma doença quando acontece com muita frequência ou ela vem muito forte, tomando conta da pessoa sem nenhum motivo aparente, interferindo na vida dela, no trabalho e até mesmo no lazer. Eu tenho um vídeo também onde eu explico um pouco mais assim, quando que a ansiedade passa a ser doença? A ansiedade enquanto doença geralmente vai se manifestar de uma forma como uma preocupação excessiva, com uma tensão, um medo exagerado, que eles não são controlados pelo indivíduo. E eles surgem como invasão assim da nossa mente. E isso impede a pessoa de relaxar, de aproveitar um momento legal com a família, né? Junto com a ansiedade pode vir inquietação, nervosismo, uma fadiga e um cansaço muito intenso, além de dificuldade de concentração. Também pode ter alteração no sono, ele fica mais leve ou a pessoa começa a dormir menos, acordar mais à noite.
E aí a gente pode ter também sintomas físicos na ansiedade. Podemos ter falta de ar, suor frio, mão gelada, boca seca, sensação de que vai desmaiar, tontura, enjoo, que eles podem surgir do nada, mas geralmente diante de tarefas específicas, como por exemplo falar em público. É bem comum que uma pessoa deprimida possa estar ansiosa e vice-versa. Por isso que, para fazer o diagnóstico e diferenciar uma doença da outra, isso acaba sendo uma tarefa complexa. E aí a gente precisa levar em conta história familiar, as experiências passadas, o ambiente no qual o paciente vive. Então, portanto, isso tem que ser feito com a ajuda de um profissional para que o tratamento aconteça da melhor forma. No próximo vídeo, eu vou ajudar então a identificar qual a relação da ansiedade com a depressão e aí vou ajudar também a identificar qual a diferença entre as duas. Nos vemos na semana que vem, até mais!